Voltamos então para a OAB Cidadania, OAB da TV Cidadã, transmitida pelo Tribunal de Contas de Alagoas. E nesse momento nós vamos acompanhar as notícias do Conselho Federal da OAB, o que tem acontecido na OAB Nacional. Vamos verificar então as novidades. Acompanhe conosco. A primeira sessão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil de 2017 começou com homenagem a Rubens Aprobato Machado. O jurista foi presidente do Conselho Federal da Ordem no período de 2001 a 2004, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, membro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, entre outros cargos de importância pública. Tinha verdadeiro amor pela OAB. Eu lembro do Aprobato me ligando 2, 3, 4 horas da manhã, ele não parava, ele ficava o dia e a noite pensando em ordem, criando ideias, enfim, sempre com essa intenção de valorizar o advogado e fortalecer a nossa instituição. A conselheira federal Márcia Machado, filha do homenageado, se inspirou no pai ao escolher a carreira na advocacia. Ela recebeu uma lembrança em nome do Conselho Federal em memória ao jurista, que faleceu em novembro de 2016. Senti muito orgulho da diretoria do Conselho Federal, dos conselheiros federais, de estarem fazendo essa homenagem ao meu pai, relembrando tanta coisa que foi feita por ele. E realmente acho que nós estamos começando o ano aqui, o ano do Conselho Federal, sob inspiração muito boa, inspiração de grandes valores. 3 novos membros foram empossados pelo presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. Manuel Dantas, seccional do Distrito Federal, Diego Dávila, do Amazonas, e Marcelo Fontes de Oliveira, do Rio de Janeiro. A sensação é maravilhosa, né? Porque participar de um colegiado onde as principais questões do país passam por ele, né? E participativamente dessas discussões e das decisões, para qualquer cidadão seria um motivo de júbilo. A ordem tem sido vista como ela sempre foi muito importante, mas agora está se tornando de conhecimento não apenas técnico, mas público, a importância e relevância que a Ordem dos Advogados e os advogados têm para a manutenção da cidadania. A gente espera colaborar com isso. O Conselho Federal da OAB é a entidade máxima de representação dos advogados brasileiros e responsável pela regulamentação da advocacia no Brasil. Ela cuida das causas da sociedade e da valorização do advogado para melhorar a sociedade como um todo. Estamos cada vez mais certos que, sem o cumprimento das leis, que deve valer para todos os nosso país, das garantias constitucionais e da defesa da prerrogativa dos advogados, que são os profissionais da liberdade do cidadão, nós não teremos uma democracia e um Estado de Direito dignos desse nome. O Conselho Pleno da OAB aprovou a redação final da Carta Aberta sobre a reforma da Previdência, elaborada em janeiro. O texto é contrário aos termos da PEC 287, anunciada pelo governo federal em 2016. Durante reunião no dia 14 de fevereiro, conselheiros, presidentes das seccionais e diretoria da Ordem reafirmaram que o tema necessita de um debate amplo. A reforma da Previdência, o tema reforma da Previdência, ele precisa de um amplo debate, sim, que nós precisamos evoluir, que nós precisamos saber exatamente se temos ou não temos o déficit. No entendimento nosso, pelo que recebemos hoje, não há um déficit na Previdência. A Comissão Nacional de Direito Previdenciário elaborou a carta em conjunto com as demais entidades. O trabalho foi elogiado pelo presidente da Ordem. Eu quero saudar o trabalho desenvolvido pelo presidente da comissão, pelo presidente Chico Couto, por todos os membros, porque, de fato, eles estão absolutamente envolvidos com esse tema desde o primeiro momento e, notadamente, desde o momento que estiveram conosco, estiveram com a diretoria, e nós percebemos que havia um entendimento quase que uníssono nesse sentido no Brasil todo, no que diz respeito a uma proposta de previdência que ela seja justa, né? Ainda durante a reunião, o diretor tesoureiro Oneildo Ferreira lembrou que dados levantados pelo próprio governo federal enfraquecem as justificativas da PEC 287. No PNAD, nos dados do banco de dados do próprio governo, do próprio IBGE,
tem os elementos suficientes para demonstrar o equívoco dessa proposta de reforma. Como já foi dito por nosso presidente, uma expressiva parte da federação fica aquém do ponto de corte do patamar mínimo exigido de idade para aquisição de um benefício previdenciário, seja ele através da LOA, seja ele através de aposentadoria. A relatoria do tema ficou com a conselheira Eduarda Mourão. Ela destacou que os termos da carta contribuem com as premissas da OAB em defesa da cidadania e dos direitos sociais e que a reforma proposta pelo governo fere a igualdade e a dignidade humana, ignorando as extensões territoriais continentais do Brasil. Outros pontos que destaco são redução do valor geral das aposentadorias e a precarização da aposentadoria do trabalhador rural. Neste caso, destaco que também, da mesma forma que há a desigualdade de gênero, atinge as trabalhadoras rurais, que se hoje 80% delas exercem atividades rurais de forma não remunerada, suas dificuldades em contribuir serão maiores. Entre as propostas do governo federal é igualar a idade de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres e outras categorias, como trabalhadores rurais. A medida acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. O governo pretende aprovar a reforma da Previdência até o final de março na Câmara dos Deputados e terá a votação concluída até junho no Senado. A OAB Nacional encerrou o mês de janeiro com uma rodada de discussões visando consolidar um conjunto de propostas à reforma da Previdência Social anunciada pelo governo federal pela PEC 287. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, abriu o encontro e foi enfático ao dizer que a reforma é um prejuízo para a sociedade. A própria reforma que se está agora a pretender aprovar, esta que foi apresentada pelo governo, ela não pode ser aceita, ela é inaceitável na medida que ela traz, como disse, um retrocesso e impõe um sacrifício muito grande. Participaram, além das comissões de direito previdenciário da OAB Nacional e de todas as seccionais, dezenas de entidades representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. Em um esforço legislativo, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia, destacou que a mobilização social terá efeito se for feita com urgência. Extremamente importante a participação da OAB, porque é ponta de lança da sociedade. Nós esperamos que toda a sociedade acorde para a realidade, que essa reforma que foi apresentada pelo governo é o desmonte da Previdência Social. Infelizmente, a sociedade não acordou para essa realidade. Durante o encontro, foi apresentado um estudo amplo e aprofundado sobre a reforma. Além disso, foram discutidos diferentes pontos de vista, como a falta de comprovação do déficit na Previdência e a idade mínima para a aposentadoria. O documento servirá para orientar as contrapropostas que serão apresentadas em forma de emenda ao Congresso Nacional. É imprescindível a gente discutir para que não haja um cerceamento dos direitos daqueles que vêm lutando e conquistando por todos esses pleitos, né? Desde a Constituição Federal de 88, fortalecimento das garantias individuais. Então a gente não pode ter um retrocesso. E temos que principalmente observar que essas reformas elas não são benéficas para o trabalhador, nem para a sociedade, nem para a advocacia. Mas se a reforma da Previdência for aprovada, como foi colocada pelo Executivo, o presidente da OAB destaca que são estudadas ferramentas jurídicas para contestá-la. Se nós tivermos a aprovação desta proposta hoje, neste formato, eu não tenho dúvida nenhuma que a própria Ordem dos Advogados do Brasil também irá questionar judicialmente o que está aí posto. O encontro resultou em 3 direcionamentos. Primeiro, que as comissões de direito previdenciário das seccionais da Ordem encaminhem uma carta aberta para os representantes de setores da sociedade civil com as deliberações da reunião. Em seguida, que sejam feitas denúncias a órgãos internacionais de direitos sociais e humanos. E, por último, uma proposição legislativa. Um requerimento de auditoria nas contas da Previdência Social também foi amplamente discutido. Nos próximos dias, será formulada a proposta legislativa oficial da reunião, com a contribuição de todas as entidades participantes. Não é só dizer que somos contra. Nós somos contra porque traremos alternativas para o que foi exposto. A reforma na qual foi exposta, da forma que foi exposta, ela não tem condições
de atender os anseios da população. Bom, hoje nós encerramos então mais um OAB Cidadania. Falamos sobre os direitos da mulher, mas no nosso próximo programa nós vamos falar sobre família, abandono familiar, negligência e quais as responsabilidades dos pais na criação dos seus filhos. Acompanhe o nosso próximo OAB Cidadania, falando de direito de família. E também nos acompanhe na nossa rede social, Twitter, Instagram, Facebook e no nosso site da OAB Alagoas. E até uma próxima oportunidade. Até mais!